It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. Quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai de 1000 avô. Vai ser coxo na vida? É maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Esse poema é da nossa saudosa escritora Adélia Prado, uma mulher nascida em 1935 e que lá na década de 70 resolveu inaugurar sua obra literária com o livro Bagagem, que traz toda a sua história de vida lá no interior de Minas, onde nasceu. Essa mulher, como muitas outras, nascidas na década de 30, 40, 50, 70, foram nascidas e criadas numa sociedade patriarcal. Então eu inauguro essa fala agora, para você aí que está me ouvindo, homem, mulher, não importa quais as suas crenças, mas eu inauguro essa fala com essa reflexão. Qual é o papel da mulher hoje, ainda hoje, no século XXI? A mulher mãe, a mulher menina, a mulher, a mulher que luta, a mulher profissional, numa sociedade ainda patriarcal. Eu me espelho nessas mulheres e muitas outras, nós temos várias mulheres que nós podemos nos inspirar. Por exemplo, as nossas avós, a nossa mãe, uma tia, uma irmã mais velha, ou a Dona Maria, aquela senhora que trabalha de merendeira na escola. Não importa a função a qual essa mulher ela está na sociedade, o que importa é que nós mulheres somos nós mulheres. Eu fico imaginando uma menina, quando nós nascemos nessa sociedade, e falando desse patriarcado todo, eu sempre gosto de refletir sobre alguns pontos. Eu posso aqui citar a minha experiência, né? Assim como várias, que talvez possa servir de inspiração para você que está aí me assistindo. Por exemplo, nós meninas, quando nascemos, nós somos cheias de sonhos, né? Quando criança, nós brincamos, nós sonhamos em ser modelo, ser atriz, muitas sonham em casar, em ter uma família. Os sonhos vão de encontro às nossas expectativas futuras e também eu creio que o sonho ele também está ligado ao cerne onde vivemos, a nossa família, né? A nossa cultura, também é cultural o nosso sonho, porque as nossas mães elas transferem para nós muitas vezes, né? E eu como mãe posso dizer isso. Quando eu era criança, quando eu era menina, eu vivia sonhando e eu fui criada num lar com 5 irmãs, mais um irmão, meu irmão era o caçula. E quando eu lembro desse patriarcado todo, eu lembro que o meu pai, ele ficava esperando o tempo todo aquele filho que nunca vinha, né? Minha mãe teve 5 filhas para depois vir o menino da casa, né? E eu lembro quando ele nasceu, quer dizer, eu não lembro porque eu tinha 1 ano e pouco, mas é falado, né? Nós vivemos assim, e o meu pai falava o tempo todo, né? Agora nós temos um machão em casa. Né, essa figura do macho, né? E quando nós brincávamos, eu e meu irmão, nós brincávamos de bola, de boneca, de várias coisas. E quando eu brincava de bola com ele, jogava futebol, brincava de carrinho de rolimã, não havia nenhuma recusa por parte do meu pai, né? Ele respeitava isso em mim. Mas quando meu irmão
brincava de boneca comigo e com as minhas irmãs, eu lembro que o meu pai meio que não gostava, porque ele tinha que ter aquela figura de macho, né? O macho. Então isso ainda hoje eu vejo que isso é muito evidente ainda. É muito forte ainda na nossa sociedade, porque nós mulheres ainda estamos numa luta constante de conseguir o nosso espaço na sociedade. A Adélia Prado, quando eu falei dela, eu quis iniciar essa fala com ela, eu podia iniciar com várias outras, né? Pessoas, escritoras maravilhosas, Clarice Lispector, que nasceu na década de 20 e inaugura em 1946 o livro Perto do Coração Selvagem, que é uma obra extremamente autobiográfica, que ali ela se coloca como mulher na sociedade e lutando por esse patriarcado, né, por tudo isso que ela passou também durante. E tantas outras que a gente pode citar, inclusive nossas mulheres, né, da nossa família. Mas quando eu escolhi a Adélia Prado, eu pensei assim que quando ela lançou esse poema, esse livro Bagagem, foi na década de 70, né? Então foi lá que o feminismo no Brasil ele teve uma consolidação, digamos assim. Ele iniciou lá no século XVIII, né, alguns movimentos de algumas feministas, escritoras e várias artistas, mas foi na década de 70, no Brasil especificamente, que o feminismo ele tomou um corpo maior, né? Junto a vários outros acontecimentos que a década de 70 trouxe. E é a minha década de nascimento, né? Então eu vi nesse meio, né? Nesse meio todo, uma menina cheia de sonhos. E de repente, quando nós chegamos lá na adolescência, né? O que é a adolescência? O que é ser menina, ser adolescente, ser mulher? Nós chegamos na adolescência sempre com as dúvidas, né? A pré-adolescência, que muitas vezes, muito precocemente acontece, principalmente nós mulheres, nós chegamos cheios de dúvidas, né? Os hormônios estão à flor da pele, aí a falar em pele, né? A pele começa a aparecer as espinhas, os cravos, as acnes, o nosso corpo começa numa transformação tremenda, né? E começam a surgir aí os estereótipos, né? O que é mais bonito, o que está na moda. Na minha época de adolescente, na década de 80, isso não era tão forte ainda. Tínhamos, é claro, os padrões, os modelos, né? Mas isso não era tão forte quanto hoje. Eu fico imaginando hoje, com o advento das redes sociais, isso é muito evidente, né? Aquela disputa todos os dias por um cabelo assim, por uma pele perfeita, um corpo padrão. E isso às vezes faz com que nós, mulheres, nos sentimos deprimidas, digamos assim, né? Nos sentimos, muitas mulheres às vezes acham que não se encaixam na sociedade por não manter um padrão pré-determinado, né? Pela cultura, pelo consumismo e pelas redes sociais também. Eu lembro que na minha adolescência eu adorava Cira Cyndi Lauper, né? Que era da época, década de 80, né? Só que a minha adolescência ela foi muito curta. Eu casei muito cedo. O que aconteceu, né? Eu tinha 14 anos, eu quis trabalhar fora. Eu quero trabalhar e estudar à noite. Isso para mim era um motivo de sair de casa, porque eu era muito preso. Meu pai super cuidava, né? A caçula das mulheres, aquela questão do cuidado. E eu tinha essa vontade. Eu quero trabalhar durante o dia e estudar à noite. Essa era a minha opção. Porque para sair de casa, principalmente, para ter um motivo, né? Aí meu pai chegou e falou, não, tu vai escolher, ou tu trabalha ou tu estuda. Eu escolhi trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, infelizmente abandonei a 8ª série na época e fui trabalhar. Só que lá com 16 anos me deu a vontade do retorno às aulas, que eu sempre gostei muito de leitura, de estudar, e eu sentia a necessidade disso. Eu já tinha um namoradinho, terminei com ele, só que na sequência conheci um outro, bem mais velho que eu. E eu vi nesse outro uma válvula de escape para sair de casa. Enfim, resumindo, casei aos 17 anos, com 18 anos fui mãe. Aí de repente veio a maternidade, né? Tão jovem, e já estava estudando, inclusive, voltei aos estudos, não parei. Aí me veio aquela frase na mente, uma frase que eu sempre ouvia em homenagens de escola, em cartões do Dia das Mães, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Essa frase ela veio sobre mim como um choque.
Eu comecei a refletir sobre essa frase e até hoje eu faço reflexões, eu converso com as minhas alunas, com a minha filha, sobre essa frase, porque são dois extremos, né? Paraíso, aquela coisa bela, aquela coisa maravilhosa, só que o verbo padecer significa sofrer. E eu não aceitava esse fato. Ser mãe é sofrer no paraíso, então é sofrer, mas estar no paraíso. Aí me veio novamente aquela ideia, né, aquele pensamento do patriarcado, que o peso que nós mulheres temos em relação à maternidade, à família, à sociedade. E é isso, é essa reflexão que eu quero trazer para você hoje, mulher e homem também que está aqui me assistindo, como isso ainda hoje, né, prevalece. Esse peso de nós mulheres. Nós somos, quando a Adélia Prado falou mulher é desdobrável, eu sou, e realmente nós somos desdobráveis, né? Porque nós conseguimos fazer várias tarefas ao mesmo tempo, isso é maravilhoso, nós temos essa capacidade e talvez é maravilhoso, só que talvez a sociedade cobre muito de nós, porque você consegue, você vai. Nós não temos que ter também essa responsabilidade de ter tudo. Ser mãe é maravilhoso. Eu digo que eu amo a maternidade e também sou favorável, aplaudo aquelas mulheres que não querem a maternidade. Nós temos que respeitar isso, que não é toda mulher que aceita a maternidade e é um respeito que temos de ter. Né? É importante, mas o que eu quero dizer é que nós, mulheres, na sociedade patriarcal em que ainda vivemos, estamos na luta ainda e temos sim que buscar os nossos ideais, nosso lugar, e temos que, sobretudo, ser respeitadas na sociedade, no trabalho, em casa. E quero convidar você, mulher, você menina, mulher, a refletir sobre esse poema e sobre a vida, né? Que esse início que ela fala ali, vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, isso traz toda essa carga do patriarcado, que lá naquela época, Adélia Prado, ela foi criada para ser mãe, para casar, né? Hoje em dia mudou um pouco, mas ainda existe muitas famílias que cobram isso das mulheres, mas que nós temos que pensar que nós temos uma função muito além de ser apenas, né, apenas essa mulher. Nós não somos sexo frágil, nós somos fortes, nós somos desdobráveis. Então é essa reflexão que eu deixo para vocês e que isso possa florescer algo da luta que nós temos ainda hoje na sociedade a qual vivemos.